encontro no 7º vídeo com o tema Brincadeira, Humor e Comédia. E nesse vídeo de hoje eu quero conversar com vocês a respeito dos fazedores de riso. Bom, existem relatos de seres que podem ser chamados de fazedores de riso desde a antiguidade. Se a gente for vasculhar aí na história, a gente vai ver, vai perceber muitos desses relatos, que não necessariamente são pessoas que foram chamadas de palhaços ou de humoristas e de comediantes, enfim, muito antigos, são relatos muito antigos. E os povos antigos já sabiam, então, que rir é importante. E desde que as pessoas começaram a se agrupar, a se reunir, dá para identificar entre eles um fazedor de riso. Eu gosto de pensar nisso e fico imaginando lá as mulheres e os homens das cavernas, né, reunidos lá depois de uma caça, depois de fazer uma refeição, descansando, e alguém entre eles fazendo piada, falando bobagem, se expressando com o corpo, imitando alguém. Então já dá para identificar esse fazedor de riso. Barulho aqui do lado, eu vou dar uma desligadinha. Tem uma obra aqui, daí de vez em quando tem uns barulhos de serra ali, de negócio de martelada e coisa arada. Bom, então desde os tempos antigos dá para observar, perceber esse ser brincante, esse fazedor de risos que tinha essa função de brincar, de surpreender, de ver, enxergar os acontecimentos diários de uma outra forma, de uma forma lúdica, de subverter regras, não que isso seja, que ele seja com isso ilegal ou imoral, mas ele ultrapassa, enxerga a vida de um outro jeito, além das regras, mas também não de um jeito como se fosse contos de fada, falando da palavra lúdico, não nesse sentido. Não é algo que não existe, mas vendo a vida, enxergando a vida, brincando com a vida, com os acontecimentos reais de uma outra forma. Real, mas vistas de uma outra perspectiva. Então, esse fazedor de riso, obviamente que ele não era chamado de palhaço, nem de comediante, nem de um humorista, mas tinha esse papel transformador, de transformar pequenos momentos em grupo, diluir tensões, aquele papel que a gente já conversou sobre esse papel do humor, do riso, né? Essa coisa mais transformadora. Cada um de vocês pode pensar aí, lembrar de alguém na família ou no ambiente de trabalho que tem esse papel, de algum grupo ao qual vocês pertençam, que propicia esses momentos ao grupo, junto com o grupo, né? Claro, é diferente daquele piadista, daquela pessoa que acaba afastando amigos com as piadas. As piadas podem aproximar ou podem afastar, mas o que a gente está falando aqui é da coisa boa do riso, da coisa boa da brincadeira, do que inclui e não exclui. A serra aí de novo. Vou citar para vocês alguns trechos do livro O Riso, de Henri Bergson. Ele foi um filósofo francês e ele começou alguns escritos sobre esse tema do riso em 1900. Então, é um dos livros, assim, que eu saiba, que eu conheça, mais antigos com essa temática. Então, Henri Bergson comenta o seguinte: não há comicidade fora do que é propriamente humano. Então, aquilo que eu falei antes sobre o conto de fadas, né? Que usar a imaginação para ir no mundo de fantasia é uma coisa, mas usar o lúdico e a imaginação para rir do real é uma outra coisa. Então, ele diz que não há comicidade fora do que é propriamente humano. Ele cita o exemplo de uma paisagem, por exemplo. Uma paisagem pode ser bela, graciosa, sublime, insignificante, simples, mas uma paisagem não será risível, não nos provocará o riso. Ainda segundo Henri Bergson, riremos de um animal
sim, podemos rir de um animal, mas porque teremos surpreendido nele uma expressão ou atitude humana. Vou citar o exemplo dos meus cachorros aqui em casa, que é o Tulu e a Jubi. Eles eram de rua, eles apareceram aqui em casa, a gente acabou adotando e tal. O que acontece? O Tulu, ele consegue escapar por uma fresta do portão e ir para a rua. A Jubi vai para a rua quando a gente precisa abrir o portão para sair, às vezes ela acaba escapando. Enfim, às vezes os dois escapam e estão dando uma passeada pela rua. Quando eles voltam, e se o portão está fechado, o Tulu, por essa fresta, consegue entrar. E ele entra para o pátio. A Jubi não, ela fica lá fora esperando alguém abrir o portão para ela. O que acontece? Por que a gente ri deles? O Tulu, ele vem, o portão é um pouquinho longe da nossa casa, ele vem até a nossa casa avisar que ela tá lá esperando para abrir o portão. Quando a gente vai lá e abre o portão para ela entrar, ele fica muito bravo com ela. Ele vai para cima dela, rosnando, latindo, como se estivesse conversando e falando com ela, e xingando e dizendo: por que tu ficou na rua? Não era para tu ir para a rua, eu já te disse que não é para sair. E a gente aqui em casa tá chamando o Tulu de machista, porque ele tem uma atitude muito machista. Ele sempre tá bravo quando ela fica na rua. Mas o que é isso? E essa situação, e ela fica bem quietinha, ela já entra com a cabeça baixa, assim, ouve tudo e depois faz tudo a mesma coisa, não dá nem bola porque ele falou. Mas enquanto ele tá xingando, ela tá ouvindo. E essa situação, essa relação entre os dois faz a gente rir muito. A gente fica observando eles e a gente ri muito disso. Segundo o Henri Bergson, a gente ri de um animal, por exemplo, porque eles nos surpreendem com alguma expressão ou atitude humanas, que é esse caso. Então ele diz aqui, ele continua dizendo: nós podemos rir, por exemplo, de um chapéu, mas no caso o cômico do chapéu, né, desse objeto, não será a palha do chapéu, o feltro do chapéu, ou o couro, mas a forma que alguém deu, o molde de fantasia humana que aquele chapéu assumiu. Então, aquele chapéu relacionado a alguém, no uso dele, a gente pode rir da relação do chapéu com o humano. Ainda segundo o Henry, ele disse que já se definiu o homem como um animal que ri, né? Eu acho que até tem já estudos aí sobre outros animais que possam rir. Mas poderia também o homem ser definido como o animal que faz rir. A gente propositadamente inventa coisas, utiliza-se de artifícios para provocar o riso. E ele disse que o nosso riso, isso aqui é muito interessante, gente, é sempre o riso de um grupo. Já se observou inúmeras vezes o riso de espectadores, por exemplo, num teatro. Quanto mais cheia está a plateia, mais esse riso vai reverberar, mais esse riso vai se multiplicar entre as pessoas. E tem aquilo, né, de que quando a gente sente alguém rir, a gente também tem vontade de rir e esse riso vai contaminando as outras pessoas. Então, o rir em grupo, inclusive, dilui tensões, pode iniciar amizades. O riso é como se fosse: tá tudo bem, a gente vai resolver isso. É como se fosse um aviso de que, somos amigos, a gente entende isso, vamos resolver. Essa capacidade de transformar o ambiente que o riso tem. Repito, falando do riso bom, do riso que inclui, do riso que quer resolver, que quer amenizar, que quer transformar, que quer provocar coisas boas. Não o riso que quer excluir. Então, para compreender o riso, e existem inúmeros estudos sobre isso, né, de algum tempo para cá, mas também estudos antigos, para compreender o riso, o Henri Bergson coloca que impõe-se colocá-lo no seu ambiente natural, que é a sociedade. Portanto, o riso
tem uma significação social, a sua função é social, é baseado no seu poder transformador dentro da sociedade. E a gente pode, então, citar agora alguns grupos, alguns relatos desses fazedores de riso em ambientes que provavelmente vocês que estão assistindo agora, não estamos acostumados a entender ou a imaginar que nesses ambientes, nessas culturas, possa ter também fazedores de riso. Por exemplo, existem um grupo de nativos norte-americanos que consideram algumas pessoas que têm essa capacidade de fazer rir, de brincar, de bobos sagrados, e por eles são conhecidos como Heyoka. Então são entidades sagradas dessas tribos nativas norte-americanas que têm essa capacidade de provocar o riso e de fazer essa transformação, né, no ambiente cultural deles, né? Também no documentário Ochoa, que é um documentário sobre uma tribo indígena, que são os índios Craô, lá de Palmas, no Tocantins. Quem dirigiu esse documentário foi a Letícia Sabatella e Gringo Cardia. Foram os diretores desse documentário, e eles falam desse Ochoa, que é esse palhaço indígena que vive ali entre eles e que tem essa capacidade de fazer brincar, e até eles comentam no documentário que o povo supera os seus conflitos através do riso. Uma fala até de uma delas, de uma indígena: você pode estar zangado, que ele faz graça, você sorri e muda de opinião, ou seja, deixa de estar zangada, né? O Ochoa, então, é um tipo de sacerdote do riso dentro dessa tribo. Unir e alegrar o povo, que é para depois ter mais força, eles dizem. E esse Ochoa, esse fazedor de riso, além de brincar, ele abraça, ele conversa. Então ele tem esse papel. O riso tem esse papel de abraçar e de conversar sobre a vida. O Cláudio Tebas, nesse livro aqui dele, o livro do palhaço, ele comenta sobre os bufões. Bufão também é um estilo teatral, assim como é o palhaço. Mas antes de ser teatral, antes de ter esta modalidade bufão, de se utilizar nos palcos e de uma forma artística, o Tebas fala nesse livro aqui que os bufões existiam antes deles estarem oficialmente reconhecidos. Eles, na verdade, são parentes antigos do palhaço, parentes excluídos, não aceitos pela sociedade. Eu vou explicar um pouquinho, então, o que significa essa palavra bufão, da onde que vem e como que isso acabou virando uma modalidade do teatro. Então, os bufões, em todas as culturas, em todas as sociedades, em todas as partes do mundo, sempre existiram os bufões. E a gente vai entender um pouquinho por que eles são considerados fazedores de riso também. Bufões da antiguidade, eles eram bufões o tempo todo. Ou seja, eram bufões na vida, não só na arte. Bêbados, mendigos, aleijados, anões, corcundas, loucos. Esses eram os bufões. E justamente por serem julgados anormais, eram motivo de humilhação, riso, chacota, zombaria. Eram ridículos, que tem a ver com a palavra risíveis. As outras pessoas não percebiam, porém, os bufões também zombavam delas. Como eram considerados loucos, diziam-lhes as maiores verdades na cara, e elas não se ofendiam. Elas riam sem se dar conta de que estavam rindo de si mesmas. Nem aos reis eles tinham medo de dizer o que pensavam. Só tem medo de dizer a verdade quem tem alguma coisa a perder. Já os bufões... Bem, os bufões já tinham perdido tudo, até mesmo o direito à dignidade. Fazedores de riso, marginais, desconsiderados pela sociedade, mas que do jeito deles, da forma grotesca, louca, absurda e marginalizada, faziam o rir. Então, gente, essa linguagem
né, do humor, da comédia, passou a ser artística em alguns momentos aí da história da humanidade, mas ela sempre existiu como forma de viver mesmo, né? Não só como forma de arte. E todos esses tipos, em todos esses tempos, com todas essas nomenclaturas e nesses contextos, nessas culturas diferentes, né? Falei da tribo indígena, falei dos nativos lá norte-americanos, falei na família da gente, né? Quando a gente identifica alguém com essas características do fazedor de riso, sempre com o objetivo de provocar o riso transformador. E esse riso nos provoca. Esse riso, ele é um espelho do humano às avessas, com um comportamento oposto, se baseando no lúdico, não no conto de fadas, mas no lúdico. E tem esse papel de nos lembrar o quanto somos humanos, o quanto somos falhos, o quanto não somos tão importantes como achamos, nos lembra da nossa condição humana. E também nos lembra de algo muito importante, para a gente não se levar demasiadamente a sério. Obrigada, gente! Até o próximo vídeo, que será o último desta série, com o tema palhaçaria. Até mais!